Tem um assunto sério que a gente ficou de falar ainda nessa sexta-feira aqui no Fala Rio Grande, um assunto importante, porque a partir do próximo mês, duas CPIs vão investigar o mau uso de materiais destinados para a área da educação em Porto Alegre. Uma grande polêmica isso aí. Em junho, desse ano foram descobertos livros e equipamentos eletrônicos acumulados em depósitos de escolas municipais de Porto Alegre. Tanto é sério que o assunto virou CPI. CPI lá na Câmara. Detalhes com a Suelen Naibar. Em junho deste ano, uma série de materiais pedagógicos contendo livros e aparelhos eletrônicos foram achados acumulados em corredores e depósitos da rede municipal de Porto Alegre. Todos eles não estavam sendo usados pelos estudantes. Por conta do mau uso do dinheiro público, uma investigação começou a ser realizada pela Câmara de Vereadores. Depois da divulgação da notícia, a secretária de Educação na época, Sônia Rosa, pediu afastamento da pasta. No Twitter, ela reiterou que não houve desperdício de dinheiro. Duas CPIs foram abertas, uma no governo de Sebastião Melo e outra de opositores da Câmara de Vereadores. As duas vão investigar o mesmo assunto, porque os materiais destinados aos alunos estavam parados. Na visão do especialista Fábio Hoffmann, toda essa situação não passa de jogada política, até porque não seria necessária duas comissões. Isso tudo tem consequências fortes sobre o efeito político, porque nós estamos a um ano da eleição, então isso terá consequências fortes na eleição do ano que vem, porque vai se abrir investigações agora sobre a gestão atual de Porto Alegre e trará consequências fortes para a eleição do ano que vem. Além disso, a abertura delas causa transtorno para a população, já que elas demandam recursos e esses valores quem paga são as pessoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPI, como é conhecida popularmente, surgiu na Inglaterra a partir do século XIV. Depois de alguns anos, ela começou a se espalhar para o mundo. A CPI tem como objetivo fiscalizar as ações de um governo. Aqui no Brasil, ela demorou para chegar. Somente depois da Constituição da República Federativa de 1988, as CPIs de fato se instalaram no país. Segundo Fábio, cada CPI tem um prazo para ser finalizada. Uma CPI, quando ela é aberta, ela tem um prazo. Então, ela tem um prazo de cumprimento. Talvez nós recordamos da CPI da pandemia. Ela tinha prazo de abertura, ela tinha prazo de levantamento processual, tem as fases da CPI, que é de levantamento de dados, ouvir testemunhas, ouvir pessoas, e, se possível for, depois encaminhar tudo isso no relatório da CPI, e tudo isso vai ser encaminhado a quem compete, que é abrir ou não essas investigações de fato, que é entregado aos setores da polícia, do judiciário. Mas as CPIs, elas começam, mas elas têm começo, meio e fim. Elas não podem vir se arrastando assim. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Secretaria de Educação também. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas enviaram uma nota para a gente que diz o seguinte: a CPI é um instrumento legal e a Secretaria Municipal de Educação segue à disposição do Poder Legislativo para todo o esclarecimento necessário sobre as falhas de logística que ocorreram e estão sendo corrigidas. Parlamentamente, todas as informações estão sendo apuradas pela Auditoria Especial da Educação, realizada pela Secretaria Municipal de Transparência e a Controladoria também, por determinação do prefeito Sebastião Melo.